Como ser um avô cristão? Exatamente essa questão. A gente vai ver a importância do avô, quem é avô, como ser avô. Quem um dia será já vai aprendendo. E nós vamos aprendendo que é uma figura importante no elo familiar. É uma figura muito importante nas ligações familiares ali. Quantas famílias a gente conhece que quando morrem os patriarcas, a família simplesmente se espalha, você não consegue juntá-la mais. Então é uma figura muito importante, essa figura do avô. Nós só temos mais 2 estudos sobre família, este de hoje e o da semana que vem, que é um estudo voltado para os filhos. Então a gente encerra essa série de estudos sobre família. Mas hoje eu confesso que eu nunca tinha visto ninguém trabalhar o tema como ser um avô cristão. Eu podia até guardar para o dia dos avós, que é mais à frente, mas vamos fazer hoje mesmo, tá? Então, como ser um avô cristão? Ser avô traz privilégios e responsabilidades. Mesmo que as escrituras usem a palavra avô apenas uma única vez, avó, inclusive, nem é o avô, né? Ainda que as escrituras só usem a palavra avó, tem uma reivindicação feminina, né? Corrige o acento, homem. Ainda que a Bíblia só use a palavra avó apenas uma única vez, com referência a Lloyd, avó de Timóteo, lá em 2 Timóteo 1,5, Deus nos diz em sua palavra o que espera dos avós. E é de fato assim. Lá em 1 Timóteo 1,5, não coloquei no slide, Paulo vai fazer menção da educação que Timóteo tinha recebido por intermédio da sua avó e da sua mãe. Depois disso nós não temos essa palavra textualmente mais nas escrituras. É claro que existem avós, você vê a figura de alguns avós nas escrituras. Claro que Abraão foi avô, Isaac foi avô, Jacó foi avô, mas textualmente só aparece aqui essa palavra. Ainda assim, ela tem profunda importância nas escrituras. A gente tem certeza disso. Sua vida, a vida dos avós, pode abençoar gerações vindouras, começando a exercer nossa função como avós, antes mesmo de termos netos, antes mesmo de existir a figura do neto na sua vida, você já começa a se preparar para isso. No início, os pais podem não enxergar além de seus próprios filhos, mas Deus enxerga. Começa a dizer, isso é uma coisa que está muito longe, e de repente não está tão longe mais. O tempo passa, você olha para os seus filhos, é aquela hora que seu filho, no fim da visita, viu: pai, o que você acha de namoro? Mas opa, quer dizer que não está tão longe assim mais. Aí você começa a pensar que a coisa pode de fato estar mais próxima do que você pensava. Deus enxerga além, né, dos nossos filhos, Ele enxerga as nossas futuras gerações. O Antigo Testamento está cheio de referências a gerações vindouras e terceira e quarta geração e aos filhos dos filhos. Deus opera ao longo de gerações e instrui os pais a criarem seus filhos no temor do seu nome. Então o Senhor enxerga muito mais à frente que a gente. A gente às vezes pensa na nossa geração e a gente às vezes pensa na geração dos nossos filhos. O Senhor está pensando na terceira, quarta geração. Na verdade, Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Então, o Senhor tem uma visão muito mais ampla do que a nossa, e nós precisamos ampliar a nossa visão. Vamos ler juntos os textos bíblicos quando houverem? Salmo 78, versos de 1 a 8. Nós vamos ler a parte toda, vale muito a pena. E o que diz o texto? Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas, enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, os que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que nos transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse.
filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas os observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Salmo 78, versos de 1 a 8. O que ouvimos, que nós aprendemos, nós contaremos não a vindoura geração, mas o texto diz as vindouras gerações. Eu não vou contar isso só para o meu filho, mas para o meu neto, quem sabe até para o meu bisneto, para que as novas gerações saibam do poder de Deus e para que não incorram nos erros que incorreram seus antepassados. Então, as Escrituras têm uma função para os avós, uma função preciosa. E aí tem os passos, né? Para que avós exerçam bem o ofício de avós. Exercemos nossa função de avós, louvando a Deus pelos netos e orando por eles. É o começo, tá? E vamos pensar um pouco sobre isso. Os futuros avós devem sentir uma alegria profunda em relação à continuidade da família e à presença do Senhor em nossa vida. Devemos nos regozijar porque Deus estava coroando e está coroando o casamento dos nossos filhos com a dádiva de filhos próprios e netos para nós. Uma consciência profunda das responsabilidades dos pais e avós e das possíveis armadilhas que nos devem levar à oração. Então, a responsabilidade e a consciência de que armadilhas vêm sobre as nossas famílias devem nos levar à oração. Então, avós devem se regozijar com isso. Puxa vida, você está vendo a continuidade do seu nome, você está vendo a sua descendência, você está vendo que o seu nome vai permanecer, e quando você se for, você vai deixar um legado. É precioso este ofício de avós. Dizem que Philip Henry, pai de Matthew Henry, um grande líder cristão, dizem a respeito dele o seguinte: em apenas 8 anos ele recebeu 24 netos, alguns de cada um de seus filhos, né? Distribuiu, foi, né? Isso era motivo frequente de louvor a Deus. Ele escreveu, quem escreveu? O Philip Henry. Agora tenho visto os filhos dos meus filhos, deixa-me ver também paz em Israel. Já vi os filhos dos meus filhos, né, fazendo referência ao Salmo. Agora eu quero ver paz em Israel. E depois eu direi: Senhor, agora deixa teu servo partir. Agora eu posso ir, né? Que bênção. Muitos ficaram muito comovidos quando ele batizou 2 de seus netos em Chester, publicamente, e pregou sobre Gênesis 33, 5. São os filhos que Deus deu ao teu servo. Fazendo referência ao texto, ele fica feliz de chamar seus netos de parte dos filhos que Deus deu aos seus netos. É interessante, ele tinha 24 netos em 8 anos, tinham vários filhos, e fica feliz com cada um dos novos que chegam. Nós temos que aprender a louvar a Deus por eles. O começo é esse, né? Oi? Em casa, como a família é muito grande, tem essa notícia todas as vezes. E vó era muito interessante, cada neto era neto, ela ficava muito feliz com isso. Cada bisneto era bisneto, e cada tataraneto que ela alcançou também. Teve isso. Enfim, é uma alegria, né? Então, o primeiro ponto para a gente pensar é isso aqui, né? Os avós devem louvar a Deus pelos netos e orar por eles. Alguma coisa tem aqui? Não? Tivemos uma observação aí que eu vi cá da frente. Fala, irmão. Isso. Feliz, né?
de ver a descendência. E aí você pensa que isso não é importante. Isso é, principalmente no tempo em que o inimigo das nossas almas trabalha para desfacelar as famílias, a mídia trabalha para desfacelá-las. É precioso a gente pensar na descendência que eu vou edificar, na descendência que Deus vai me dar. Muito precioso. Louvar a Deus por essa descendência, ficar feliz com isso e orar por essa descendência. Exercemos nossa função de avós, sendo exemplos do temor a Deus em nossa vida. Avós são chamados então para ser exemplos. Avós devem, testemunhando sua fé. Eu acho que eu fiquei com um negócio errado aqui. Mas os avós devem caminhar, faltou uma palavra, testemunhando sua fé por meio de orações, leituras e canto de salmos, hinos, cânticos, assim encorajando e instruindo. É nesse sentido que Paulo fala de Lóide, a avó de Timóteo, e Eunice, sua mãe, referindo-se à sua fé não fingida. Ou seja, uma fé sem traço de falsidade. No hipócrita existe uma desconexão essencial entre sua boca e seu coração. E muitas vezes as crianças percebem isso nitidamente, mesmo que não expressem. Lóide e Eunice instruíram Timóteo nas Escrituras a despeito do fato de o pai de Timóteo ter permanecido gentio, sabendo da importância das Escrituras Sagradas para o seu próprio coração e sua própria vida. Você desejará que seus filhos e netos vivam sob a mesma palavra de Deus. Nenhum de nós é capaz de abrir o coração. O Espírito Santo pode levá-los para o Mestre, que é capaz de torná-los sábios para a salvação. Então, queridos, avós são chamados para ser exemplos, pregar e viver. Eles não são chamados para educar diretamente, constantemente os seus netos. Isso é função do pai e da mãe. Hoje em dia tem muito pai e muita mãe terceirizando, né? Avô, cuida aí. Tem muito avô cuidando de neto. Não é essa a função, exceto em casos muito especiais. Foi o meu caso. Meu pai tinha ido embora, minha mãe tinha falecido, os meus avós cuidaram de mim. Mas o que eu ouvi do meu avô é: até ontem você foi meu neto, agora, de hoje em diante, você é meu filho. Então eu entendi. Mas tirando casos excepcionais, se o menino tem pai, tem mãe, quem tem que cuidar é pai e mãe. Os avós devem ser um exemplo, os avós devem ser conselheiros. Isso é importante, tá? Bom, nós fizemos referência ao fato de que devemos ensinar, e os avós devem ser exemplos. O Espírito Santo é quem abre o coração, mas a palavra de Deus é quem nos aperfeiçoa cada dia, nos torna sábios para a salvação. 2 Timóteo 3,15 diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. E a mãe e a avó investiram nisso desde a infância, desde pequenos, desde ele pequeno, Timóteo. Elas foram inculcando na mente dele a palavra, a palavra, a palavra. E é interessante, porque quando você tem um filho, depois, à medida que ele vai crescendo, a tendência é que ele acompanhe quem? O pai. Principalmente se o pai não for cristão e estiver vivendo, né, saindo, indo para alguns lugares e tal. A tendência, tá? Não estou generalizando, é que o filho queira ir para o lado que está com a corda mais solta. E o pai de Timóteo não era um cristão. Mesmo assim, Timóteo se tornou um grande homem, porque sua avó e sua mãe o doutrinaram muito bem. E agora se torna um pastor que está sendo orientado pelo apóstolo Paulo. Então vale a pena esse investimento, desde cedo, desde pequeno. Ele vale a pena, tá? Ele vale a pena mesmo. Não sei como é que foi o caso de Lóide, ali de Eunice, perdão, com seu esposo, mas às vezes a pessoa até briga, né, por uma questão ritual. Tem que batizar esse menino, tem que batizar esse menino.
Aí traz aqui o batismo, mas depois não ensina nada, depois não cumpre nenhum dos votos que fez no batismo, e às vezes a criança até se perde. De repente é melhor que você nem brigue por isso, mas vá doutrinando de tal maneira que daqui a pouco o próprio menino vem e fala: não, eu quero ser batizado, quero fazer minha profissão de fé. Aí acabou a discussão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que essa educação consistente vai surtir melhor efeito do que se a pessoa trouxer o filho aqui à frente, como se o batismo fosse só um ato mágico que vai resolver todos os problemas. O menino agora já é crente. Eu não dizei, se você não ensinar, não é crente. E eu fico vendo isso. Eunice tinha um marido não cristão, não sei porquê, se ela criou depois, não é o caso. O fato é que Eunice tinha um marido não cristão, tinha um filho, Timóteo, mas era piedosa e tinha uma mãe piedosa, e esse filho se tornou piedoso também. A gente precisa crer nessas promessas. Avós são importantes para ajudar nesse aspecto, até porque às vezes o cônjuge está disposto a brigar com você pela fé por causa do filho, mas aí quando chega o avô e fala: não, vai comigo, vou levar, vou não sei o quê, aí você fica meio desarmado, né? Avós podem ajudar muito nesse aspecto, tá? Bom, uma outra maneira é exercermos nossa função de avós construindo relacionamentos com nossos netos. Precisamos conhecer cada neto, sem ter preferência, né? E nos relacionarmos com ele, em seu nível. A Bíblia ordena que os pais instruam seus filhos como? Andando pelo caminho. Deuteronômio 6:7. É o conhecido texto. Andando pelo caminho, assentado e tal. Precisamos conquistar a confiança de cada neto. Crianças pequenas adoram contar e mostrar as suas descobertas, e podemos contar-lhes as nossas descobertas à luz da palavra de Deus e da fidelidade. Que o Senhor conceda que essas coisas os acompanhem até eles mesmos serem avós, e com a bênção de Deus as passarem para seus próprios netos. Puxa, mas vou conversar com uma criança já pensando que um dia ela vai ser avô, pensando que você vai doutriná-lo tão bem, vai falar tanto das maravilhas de Cristo, que ele vai perpetuar esses ensinamentos. Sim, e é interessante, né? Conquistar o coração dos netos, não ter netos preferidos, mas conhecer todos os netos e contar-lhes, né? Prestar atenção no que ele tem para te contar. Hoje eu descobri isso. Você sabe o que é, mas ele descobriu agora. E você pode devolver a descoberta. Olha, eu descobri isso na Bíblia, eu descobri isso com Deus, eu descobri isso com a palavra de Deus, eu descobri isso com a intimidade. Você mostra interesse pelas descobertas dele, e ele vai demonstrar interesse pelas suas descobertas. Lembrando sempre que o avô, ele fica com uma parte menos pesada da educação, porque quem vai educar, quem vai usar a vara, quem vai repreender, salvo muito raras exceções, é o pai. E aqui tem um adendo muito importante. Quando nós falamos de pais criando seus filhos, nós dissemos que um cônjuge nunca pode desautorizar o outro cônjuge diante de seus filhos. O mesmo vale para os netos. Você até pode achar que seu filho está pegando pesado com o seu neto, mas você não desautoriza seu filho na frente do seu neto. Se um avô achar que o filho está sendo muito pesado, está firme demais, está errando a medida, ele vai depois chamar o seu filho e conversar com ele. Olha, acho que você pesou ali, mas na frente do neto, não. Você não pode intervir. Não é incomum, né? A gente vê às vezes um pai repreendendo um filho, aí passa o vovô, vovó, não, vem cá com o vovô, vem cá, pega e sai correndo. Está tudo errado. Está errado. Porque o menino vai aprender que ele pode correr para o vovô e para a vovó, e que lá existe uma permissividade para ele fazer o que ele quiser. Avós não podem fazer isso. Se você achar que o seu filho deu varado demais, foi duro demais, chame o seu filho depois em particular e converse com ele. Mas nunca desautorize um pai, você na qualidade de avô, na educação do seu filho. Mesmo que depois seu filho tenha que voltar lá, pedir desculpas, falar que eu errei mesmo, perdoa meu filho, mas o avô não pode desautorizar um pai na frente do filho, do neto. Não pode desautorizar o pai na frente do neto. Converse depois, acerte isso depois.
E tem aquele outro ponto também, né? Às vezes o pai corrige até com razão, e quando o neto vai chorando pro vovô, pois é, né? O papai exagerou, não podia. Não, você não fala um negócio desse pro seu neto. Se você acha que o pai exagerou, vai lá e fala pro pai que corrigiu. Mas pro neto não. Você diz para ele, né? Se ele estava errado, você viu a correção, meu filho. Talvez você tenha feito alguma coisa que você tenha merecido as varadas. Mas avós não podem desautorizar seus filhos diante de seus netos. Nunca, jamais. Até porque a responsabilidade educacional é dos pais, não dos avós. Então avós são conselheiros, avós instruem, avós dão exemplos, avós contam boas histórias, avós compartilham coisas da palavra do Senhor, mas avós não podem extrapolar a sua função de avós. E você não pode também exigir que o avô faça a correção que é própria do pai. Eu não posso exigir, por exemplo, que os meus sogros corrijam minhas filhas com severidade, às vezes, que eles façam aquilo que é minha obrigação fazer. Se eu tenho que corrigir, eu vou corrigir. Se eu tenho que usar a vara, quem vai usar sou eu. Eu não posso passar isso adiante para os avós. E nem esperar que eles queiram fazer isso, porque eles já criaram os filhos deles. Não estão querendo fazer isso mais não. Estão querendo só aproveitar os momentos com os netos. Quem educa filho é pai. Avô aproveita o neto, mas não extrapola. Se o neto precisar ser corrigido, ainda que seu coração chore por dentro, você não corrige seu filho na frente do seu neto. Ponto importante. Mas compartilhe da graça salvadora, porque no tempo oportuno, em nome de Jesus, ela há de florescer no coração do seu neto. Tá bom? Então conquiste-o, converse com ele, se interesse pelas coisas dele, conheça seus netos. Você já tem muitos netos? Conheça-os mesmo assim. Conheça-os mesmo assim, sem predileção, sem preferência. E não ser das chantagens também, porque neto é igual filho. Quando quer alguma coisa, começa, você gosta mais do fulano do que de mim, gosta mais do Beltrano. Precisa pra lá. Fala, menino, vai ficar esperto. Não tem essa história não. E que não deve mesmo haver. Porque a gente sabe pelas escrituras que toda vez que um pai tem um filho preferido, esse negócio não prestou. Basta pegar o exemplo de Esaú e Jacó. Isaac gostava mais de Esaú, Rebeca gostava mais de Jacó, e esse negócio não prestou. Bom, vamos lá? Exercemos nossa função de avós, reforçando a visão de longo prazo das Escrituras para os nossos netos. Existe uma cena maravilhosa na Bíblia em que Jacó abençoa seus netos, Efraim e Manassés, que está em Gênesis 48, de 9 a 22. Nós vamos ler, você vai poder observar com quanto amor Jacó buscou, aliás, José buscou a bênção de um avô santo para os seus próprios filhos. Jacó expressou essa bênção de forma que, sem dúvida alguma, deixaram uma impressão em Efraim e em Manassés e em suas linhagens. Jacó foi tão zeloso em abençoar seus netos, ele já tinha perdido a esperança de ver José, e de repente ele não só vê José, como vê os filhos de José. E José faz questão de levar seus filhos para serem abençoados por seu pai. Normalmente a gente vê o pai abençoando os filhos, não é? O pai abençoou os filhos, Isaac abençoou Esaú e Jacó, mas José faz diferente. Ele leva os filhos para serem abençoados por seu pai. Os netinhos vão lá ser abençoados pelo avô. E é uma cena linda, e o avô faz isso com tanto carinho. Os avós, eles escalaram mais montanhas e atravessaram mais vales da vida do que os pais. E sua experiência de fidelidade, da fidelidade do Senhor, pode ajudar a encorajar, desafiar e motivar uma visão de prazo mais longo. Então um avô cristão é uma bênção, porque ele pode contar histórias, ele pode compartilhar momentos, ele pode instruir até com mais sabedoria do que teve condição de instruir seus filhos.
e ajudar os filhos nessa instrução. Um avô cristão é alguém que compartilha da sua fé com seus netos, inclusive acertando com os netos onde errou com os filhos, no compartilhar, e ajudando os filhos para que os filhos acertem na educação dos seus netos. Esse é o privilégio que um avô cristão tem. Esse é o privilégio de se ser um avô cristão. E aí eu fiz questão de colocar a bênção, de Jacó sobre José e seus filhos na íntegra, para a gente ler junto, para você ver. É uma cena, na minha mente, tão bonita, tão interessante, inclusive porque Deus dá a ele uma visão muito interessante, que subvertia o costume da época. Ele cruza as mãos e ele abençoa os netos. Ele abençoa o mais novo com a sua destra, e ele cruza as mãos, e José: não, pai, não é assim. Ele falou: não, é assim. De algum modo, por intimidade com Deus, ele já sabia que o mais novo seria maior que o mais velho, o que não é incomum nas escrituras, Deus faz muito essas coisas. Mas vamos ler juntos. Jacó abençoa José e seus filhos. Respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-os chegar a ele, e ele os beijou e os abençoou. Então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tornou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. E pôs a mão direita. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu vou, mas Deus fará convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. Dou-te um declive montanhoso, o qual tomei na mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Gênesis 48, 9 a 22. Eu entendi essa cena como uma cena tão bonita. Israel já estava velho, e já estava cego, e não demorava a morrer, e ele sabia disso.
E José sabia disso. Mas José faz questão de levar os seus filhos a ele. A figura do patriarca era importante, a figura daquele avô para abençoar era muito importante, precisa continuar sendo. E é interessante que havia no alto da velhice de Israel intimidade dele para com Deus, de tal maneira que ele já podia antever que Efraim seria maior que Manassés. Ele inverte o nome de ambos. E quando ele vai abençoar a ambos, ele cruza as mãos. Cego, mas ele sabia quem estava onde. Ele cruza as mãos e a mão direita vai então para a cabeça de Efraim, e a esquerda para a cabeça de Manassés. Ele começa a abençoá-los. José tenta corrigir e falou: não, meu filho, eu não estou equivocado, eu não estou esclerosado, eu sei o que eu estou fazendo. É isso mesmo. Não que Manassés não vá ser grande, mas Efraim vai ser maior. E ele os abençoou. Fruto de intimidade para com Deus que ele tinha. Então ele abençoou seus netos, sem criar nenhuma confusão, mas sabendo o futuro que Deus tinha preparado para os seus netos. Avós vão vivendo. Avós cristãos, então, chegam numa idade em que eles têm muito a contribuir. Muito a contribuir. Quer dizer, há um quadro muito bonito. Quadro de José com seus filhos diante de seu pai, com profundo respeito, trazendo-os à bênção. Isso fortalece a família, isso fortalece os vínculos da família. E Israel não só abençoou seus netos, mas abençoou as vindouras gerações. E isso foi agradável aos olhos de Israel, de tal maneira que ele deu a José uma porção maior da sua herança. Olha, além do que cada um de vocês vai receber, de algum modo ele já sabia que como é que seria ali a divisão, ele sabia que seria igualmente dividido, né, de modo proporcional ao tamanho de cada tribo. Mas ele diz: mas tem um declive especial que eu conquistei com meu arco e com a minha espada, e eu estou te dando a mais do que você já teria. Ou seja, honrar o seu pai trouxe para José mais bênção. Reconhecer que seu pai era importante na vida de seus filhos e trazer seus filhos diante dele para que eles abençoassem, trouxe o favor de Israel sobre a vida dele. Esses vínculos familiares são importantes. As pessoas hoje os têm quebrado, mas eles são importantes. Quando nós fomos fazer os semeadores em Padre Fialho, eu pude testemunhar como é importante a gente preservar os vínculos familiares. Primeiro que eu consegui tudo que eu precisava com o poder público lá, porque a minha família é amiga da família da secretária de saúde. Isso ajudou. Numa cidade pequena, isso ajuda. E ajudou muito. Secretária de que eu falei? De educação, tá? Depois, quando eu cheguei em Padre Fialho, lá quando a gente chegou na cidade, que é uma cidade que tem muitas portas fechadas para o Evangelho, porque inclusive muitas igrejas dessas novas já deram muito mau testemunho lá. Uma das coisas que nos abriu as portas foi eu sair falando: olha, fulano aqui é meu parente, Beltrano que eu não conheço é meu parente. E eu tinha muitos parentes ali, e isso foi abrindo portas em Padre Fialho. Até o evangelista brincou, ele falou: pastor Gilberto, tem tanto parente aqui que eu acho que até eu sou parente dele. Eu nem fiz questão de procurar, que se bobeasse, né, quem sabe. Mas enfim, esse vínculo familiar, ele faz diferença, e ele tem sido perdido. As cidades vão crescendo e as pessoas não querem mais saber disso. Até cidades pequenas como a nossa, as novas gerações já não estão mais ligando para isso. E hoje eu vejo como estavam certos os meus avós, quando chegavam alguém e falavam: aqui é seu parente, fulano. Como que ele é meu parente? Eles começavam a explicar, minha cabeça dava: nós já era parente de quinta geração. Mas hoje isso faz muita diferença. Conhecimento familiar, né? Nos abriu portas lá em Timóteo para o estudo dativo. Eu conheço a sua família, eu também conheço a sua, né? O sujeito que alugou lá o apartamento para nós. A sua tia me alfabetizou, ele me contando. Eu falei: eu conheço a sua irmã, eu conheço seu pai, eu conheço seu irmão, eu só não conhecia ele. E isso nos abriu tantas portas que nem contrato de aluguel nós temos. Ele falou: não, sua família é conhecida, você é conhecido e tal. A menina entra aí, vai. Pronto, eu pago o aluguel todo mês, ele confia que eu pago. Não tem contrato, não tem avalista, não tem nada. Por quê? Por causa dos vínculos de família. Família é um negócio muito importante.
E ela não se resume, e não deve se resumir, nós cristãos devemos zelar para que não se resuma só em pai, mãe e filho. Porque se você educar assim, inclusive, você vai perder depois seu filho, porque ele vai casar, vai ter filhos, agora é outra família. É uma nova família, e o marido e a mulher são responsáveis por sua casa. Mas nós não podemos perder de vista esse aspecto mais amplo da família. Essa família mais ampla, com avós, bisavós, netos, bisnetos, primos. Esses vínculos são preciosos para nós e nos ajudam a cuidar melhor uns dos outros. Por isso a importância dos avós, os avós cristãos sobretudo, para nos ajudar a conhecermos esses vínculos familiares todos, e porque avós cristãos têm mais experiência do que pais cristãos e podem somar e somam muito na educação dessa turma. E a gente vê na Bíblia como essa gente valorizava os vínculos familiares, e como isso fez bem para eles, como isso os manteve no caminho. A família nos ajuda, a nos manter no caminho, a nos manter numa certa direção. Família cristã, então, é imprescindível para que as novas gerações sejam mantidas ali naquele caminho. Muito precioso mesmo. Que o Senhor supere nossas falhas como avós e nos dê a graça de sermos avós fiéis e férteis. Puxa, avós férteis, que vem uma descendência boa aí, tá bom? Mas eu ainda nem sou avô, mas pense nisso, um dia você vai ser, e um dia seu filho será avô. Então, importante e precioso que a gente pense nisso, não só como um laço de sangue, mas como um ministério precioso na condução da nova geração aos pés do Senhor Jesus. Amém? Alguma dúvida? Na verdade, não aparece o termo avó ali naquele caso. Não aparece. Mas, eu falei que textualmente, Mas nós temos, e Noemi pegou o seu neto e foi cuidar dele, como se fosse seu filho mesmo, ficou muito feliz. Os filhos que ela perdeu, ela enxerga agora no neto que Ruth e Boaz dão para ela. É muito preciosa a história também. Ruth podia ter abandonado, Deixa essa velha aí. Prezou pela família. Ruth prezou pela família e foi muito abençoada por isso. Inclusive, todo o favor que inicialmente ela recebe de Boaz, não é porque Boaz já estava interessado nela, porque Boaz só passa a pensar nisso quando acorda e a mulher está lá deitada aos pés dele. Opa, o que está acontecendo? Antes disso, por que é que ele abençoa a vida de Ruth? Porque ele fala: olha, você fez uma grande coisa, você está cuidando da sua sogra, você podia ter cuidado da sua vida, podia, quem sabe, até procurar rapazes por aí, mas você está cuidando dela, você honrou a sua sogra, e ele a favoreceu. Ele proibiu que alguém tocasse nela, que alguém importunasse do seu servo, falou: não vai para outro lugar, vai colher aqui. E ainda falava: deixe cair mais espigas, mais grãos para que ela pegue. Ele a favoreceu porque ela honrou o seu vínculo familiar. A princípio foi isso. Depois é que a dona Noemi, que era meio espertalhona, deu um jeito de arrumar um bom casamento para ela. Sabedoria de vó. Mas enfim, é por aí. Ela ali também tem um bom exemplo de vínculo familiar mesmo, um exemplo muito especial. Queridos, é isso. Se tivermos mais alguma coisa que você gostaria de perguntar, senão está na hora. Eu já escuto assim, você vai ficar com a semente, Mas aí eu fiquei pensando nisso, não, a gente não fica com a semente, mas qual semente que semente de Deus? Porque netos, os netos são descendentes, então são continuação. São a nossa semente. A gente vai embora, mas vai ficar. Mas o que vai ficar? O que você plantou no coração deles, Nós não deixamos, Deus como apóstolo, o que nós vamos deixar? Sim. Então, semente é aquilo que a gente vai deixar. Da palavra de Deus, da atividade do Senhor, de ser obediente ao Senhor, amar o Senhor. Sim. Então, são sementes que vamos deixar daqui. Nós não ficamos para semente, mas devemos plantar sementes no coraçãozinho das nossas novas gerações. Certamente. Queridos, é um tema diferente, é um tema novo, Que normalmente eu nunca tinha visto ser tratado assim,
Mas é um tema desafiador para nós. A gente tem que pensar que a gente tem futuras gerações. Nós vivemos um tempo em que as pessoas vivem o aqui e o agora. Elas não param para pensar no futuro, como outras gerações antigamente faziam. Mas nós cristãos precisamos pensar nisso. Não só pensar no futuro porque nós vamos para a eternidade, mas pensar no futuro porque talvez Cristo não volte na nossa geração. A gente vai morar com Jesus, mas a gente vai deixar filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e o que nós vamos deixar plantado para eles? Precisamos pensar no futuro. Nós não somos existencialistas, que vivem só agora, morreu, acabou. Nós sabemos que não é assim. Morreu, vai morar na glória. Nós, né? Quem não crê no Senhor Jesus vai morar no outro lugar, chamado inferno mesmo. E nós não somos existencialistas do ponto de vista em que, eu estou preocupado comigo, cada um se preocupa consigo. Não, nós nos preocupamos com as futuras gerações. O que nós vamos deixar para eles? O que nós vamos deixar de fé? Qual o testemunho de fé e de graça que nós vamos deixar para eles? Desafio para nós, tema muito pertinente. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Vou pedir um avô ou uma avó para orar aqui, né? Nós vamos orar, encerrando.